Olá, estudantes do 9º ano do Colégio Alexandre Dumas, minha turma querida, muitas saudades de vocês, mas espero que em breve a gente está junto aí se encontrando para realizar nossos debates, ok? 9º ano. E hoje a gente vem com História, a gente vai estudar o capítulo 3 do livro de História, que tem como título A Primeira República Brasileira. No livro de vocês está Brasil, a Construção da República. E nós vamos debater algumas questões hoje, como por exemplo, qual é o objetivo do nosso estudo com esse assunto? Qual a importância desse assunto? Primeiro é repensar com a mudança do regime político brasileiro, de império para a república, quais foram os benefícios, quais foram os ganhos para a sociedade brasileira. E o segundo é repensar hoje a noção de cidadania, a importância de ser um cidadão brasileiro, porque essa garantia total ela vai acontecer a partir do período da República Brasileira. Hoje nós vivemos um período, num regime de governo que é a República. E qual é o grande lance desse regime? Se vocês colocarem aqui, eu coloquei aqui, ó. República é um tipo de regime em que o governo prioriza os interesses do povo, ou seja, significa dizer que o povo brasileiro ele passa a ser considerado cidadão brasileiro. E quando você é considerado cidadão brasileiro, as leis brasileiras vão garantir direitos e deveres. Mas o que nós vamos avaliar nesse primeiro momento da República? Por que Primeira República? Porque ela vai ser dividida em duas etapas. E a gente vai entender hoje quais as características desse primeiro momento da República. Nós vamos levantar alguns questionamentos. De 1989 a 1930, já que a República é um tipo de regime que prioriza os interesses do povo, das pessoas, da população, quem era considerado o povo nesse período? Quem passou a governar nesse período? E qual grupo social foi priorizado nesse período? Será que nesse primeiro momento de república, de fato, todas as pessoas foram consideradas cidadãos? Todos tinham direitos e deveres garantidos em leis? Então a gente vai procurar repensar hoje, ver o quão importante é ser um cidadão e exercer a sua cidadania dentro dessa aula. Vem comigo, vem junto. Então o primeiro passo é entender o seguinte: antes da República, o Brasil tinha como forma regime de governo o Império. No Império, quem governava era o rei Dom Pedro II. Qual é a principal característica desse período? A principal característica é que Dom Pedro ele tinha um poder absoluto, ou seja, ele tinha um poder autoritário que estava acima da lei. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que Hannah matasse um dos coleguinhas. E pela lei, o homicídio ele é crime. Só que aí Hannah, muito esperta, escrevia uma carta para o imperador pedindo perdão, se estava arrependida, sensibilizava o imperador com seu autoritarismo, simplesmente ele estava acima da lei, ele simplesmente concedia o perdão a Hannah. E isso deixava de ser uma sociedade democrática, se vocês forem pensar. Porque na democracia o interesse é do povo e os direitos têm que ser iguais. Nessa situação que eu estou colocando, em que Hannah cometeu o assassinato, ela deveria ser punida por lei. Mas no Brasil Império, o que acontecia? O imperador estava acima da lei e poderia burlar a lei e conseguir o perdão. Outra característica interessante é que nesse período em que Dom Pedro II governava o Brasil, o governo ele era hereditário, passava de pai para filho. Dom Pedro I passou o governo para seu filho, Dom Pedro II. Ou seja, os cidadãos, aqueles que seriam considerados cidadãos, não tinham direito de escolher os seus representantes. Porque qual é o objetivo de eu escolher um representante? É justamente aquela pessoa que vai trazer soluções para o povo, que é justamente o povo que necessita de soluções. É por isso que a gente elege o prefeito, o vereador, o presidente e assim sucessivamente, a fim de que essas pessoas realizem projetos de vida que venham melhorar, lógico,
nosso dia a dia, não é isso? Então, vem comigo aqui e o que a gente precisa responder é isso aqui. Quem era o povo na Primeira República? Quem passou a governar? Qual grupo social foi priorizado? Então, vamos ver aqui, ó. A Primeira República ela foi marcada por dois momentos. Os primeiros 5 anos foi chamado de governo provisório. Por que primeiro governo provisório? Porque quando a República ela foi proclamada, era necessário fazer uma Constituição. E a gente já estudou isso. A Constituição é onde estão as leis, onde estão os direitos e deveres do cidadão. Então, um país que não tem uma Constituição, ele não é um país. Então, o governo foi chamado de governo provisório porque não tinha eleição e nesses primeiros 5 anos o objetivo era promover isso. Elaborar uma nova Constituição e fazer eleição para presidente. Beleza? Esse governo provisório foi governado por 2 militares. Foi Marechal Deodoro da Fonseca e logo em seguida Floriano Peixoto. Esses 2 militares tentaram organizar a casa, mas infelizmente, meu amigo, quem manda no Brasil não era só as armas, também era o dinheiro. E nesse período, quem mandava no Brasil, quem tinha dinheiro, quem era a elite, quem eram os ricos, eram os fazendeiros. E vai ser o momento em que esses fazendeiros tanto almejou que era chegar ao governo brasileiro. Olha que eu coloquei aqui. Qual grupo social foi priorizado? Quem passou a governar? Então, a elite brasileira, que eram os ricos fazendeiros, eles vão simplesmente assumir o governo, retirando os militares. E o primeiro presidente brasileiro vai ser o presidente financiado pelos fazendeiros. Então, vamos ver aqui. O segundo momento vai ser justamente esse momento chamado de República Oligárquica. Por que República Oligárquica? Porque um grupo social, ou seja, qual grupo social foi priorizado? A elite brasileira, os fazendeiros brasileiros, que eram os ricos nesse momento, vão governar o Brasil. Por isso que vai ser chamada de República Oligárquica. É o poder concentrado na mão de poucos. Essa República Oligárquica, ela vai ter uma duração maior. Vai de 1895 a 1930. Então, também eu coloquei aqui, oligarquias rurais. Quando vocês ouvirem a expressão oligarquias rurais, é justamente isso. São os grupos, as elites fazendeiras, rural está se referindo à elite fazendeira, que vai estar governando o Brasil. Vamos, para a gente entender melhor todo esse paradoxo, esse acúmulo de informação que eu estou dando a vocês, vamos analisar assim, quais são as características na economia, na política e social. E nós chegaremos à conclusão que a gente quer, que é responder essas 3 questões. Quem era o povo da Primeira República? Quem passou a governar? E qual grupo social foi priorizado nesse momento? Então, característica da economia. Não esqueça disso. Nesse primeiro momento, o Brasil ele era agroexportador. O que significa ser agroexportador? O Brasil dependia dos produtos que eram plantados da agricultura rural, onde o principal produto ele era o café, e do gado, do cacau, da cana-de-açúcar, do extrativismo da borracha, deixa eu pegar outro aqui também, da cana-de-açúcar e da borracha. Então, os produtos que geravam dinheiro, que geravam lucro para o Brasil, eram justamente os produtos que vinham da zona rural. Então, no Brasil, você não tinha muitas empresas, muitas fábricas, você não tinha um comércio muito grande, porque o foco, a maior parte da população estava concentrada na área rural, porque o que gerava dinheiro para o Brasil era a área rural. Então, nesse período da Primeira República, o principal produto vai ser o café. E as regiões mais importantes do Brasil vai ser a região sudeste, porque vai ser principalmente de São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vai ser as regiões onde vai se desenvolver a plantação de café. Então, só para você ter uma ideia, 70% de todo o dinheiro que era arrecadado no Brasil, ele vinha do café. Daí, por isso a gente afirma que o café era o principal produto. E a região mais importante do Brasil nesse momento, ou as regiões centrais do Brasil nesse momento, era São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tinha outros produtos, como eu afirmei: o gado de Minas Gerais, a cana-de-açúcar, a borracha, o cacau e um pequeno desenvolvimento industrial.
mas esses outros materiais ficavam apenas com 30%. Então, veja que café nesse período, né, o cafezinho que a gente toma hoje, naquele período valia ouro, plantação de café. Quem tinha fazenda de café era o nobre da sociedade. Então, a gente viu aqui a primeira característica econômica. Vamos partir para a característica política. Veja como essa característica econômica ela vai estar inteiramente influenciada na questão política. Qual grupo social foi priorizado? Quem passou a governar? A política foi chamada, como eu falei, de república oligárquica, porque quem dominava, quem governava o Brasil eram as elites brasileiras. Quem eram as elites brasileiras? Os ricos produtores de café. Ou seja, esse período foi chamado do período em que o coronelismo governou o Brasil. Quem eram os coronéis? Eram justamente os donos das fazendas de café ou das fazendas de gado, que produzia leite. Então, eram os donos da fazenda de gado, café e gado. Nesse período foi chamado de política café com leite. Por que a política café com leite? O principal produto ele era o café. As duas regiões mais ricas do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, aonde se plantava também o café. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas principalmente São Paulo e Minas Gerais. E Minas Gerais ainda tinha outro detalhe, eles criavam gado, produziam leite. Então, os historiadores apelidaram esse período de política do café com leite. Por que isso? Aí o que acontece? Durante 4 anos, o primeiro governante era de São Paulo. Depois de 4 anos, quem assumia o governo era um candidato de Minas Gerais. E durante esses anos, de 1895 a 1930, quem se alternava no governo brasileiro era justamente ou o governante de São Paulo ou o governante de Minas Gerais. E aí você pergunta, sim, Will, e os fazendeiros da Bahia, dos outros estados, não tinham nenhuma influência? Tinha sim influência, mas como a gente falou, o principal produto era o café, e o café e o gado, e o café e gado estava onde? Na região sudeste. Então, todos os outros estados se reuniam, os chefes, os fazendeiros dos outros estados, se reuniam para decidir o candidato de São Paulo ou o candidato de Minas Gerais. Então, a cada 4 anos, você tinha essa troca de favores. Ou era o candidato de São Paulo ou o candidato de Minas Gerais. Então, essa política, por São Paulo ser forte na produção de café, e Minas Gerais, na criação de gado que produzia leite de vaca, ficou chamado de política do café com leite. Então, veja que o grupo social que vai assumir o Brasil nesse período vai ser justamente a elite brasileira, os fazendeiros. E aí já dá para você imaginar, ter uma noção, né? Que quem vai ser priorizado nesse momento vai ser justamente o interesse desse grupo social. Você vê que até agora eu não falei do negro, eu não falei da mulher, eu não falei dos indígenas, eu não falei das classes médias, das classes pobres. Socialmente, se a gente analisar aqui, como é que estava o Brasil socialmente nesse período? Socialmente foi um período de reivindicações por melhorias de vida. Você tinha uma população sem direitos trabalhistas, a população rural estava à mercê desses fazendeiros, que pagavam o quanto queria, exigia cargas e horas de trabalho. Essas pessoas normalmente não tinham uma moradia, moravam nas fazendas, então dependia extremamente dos favores desses fazendeiros. Os trabalhadores urbanos também não tinham uma lei que garantia a esses direitos, como por exemplo a professora Fernanda está grávida, e em algum momento ela vai pedir a licença maternidade, um período para ficar com o filho recém-nascido. Nesse período você não tinha direitos como esse, direito ao salário mínimo, direito ao 13º, férias, carteira assinada, nada disso você tinha nesse período. A maioria da população era analfabeta, ok? Nesse período nem todos tinham acesso ao saber escolarizado, nem todos sabiam ler ou escrever, então tinham poucas pessoas formadas. Consequência disso aí, você vai ter também poucas fábricas no Brasil, porque se a maioria da população é analfabeta, como é que é trabalhar em fábricas? Como é que é assinar contratos e tudo mais? Falando sobre as primeiras fábricas, quem eram os donos, quem foi os donos das primeiras fábricas no Brasil, foi justamente os fazendeiros de café. Os lucros que eles tinham da venda do café, eles começaram a aplicar nas primeiras indústrias e nas primeiras fábricas.
Olha aqui, a população do Brasil nesse período era 12 milhões de habitantes. Desses 12 milhões de habitantes, só 10% dessa população votava. Ou seja, aproximadamente aí 12 mil. Então, se você comparar 12 milhões com 12 mil, é pouco demais. Não podia votar nesse período. Mulheres não podiam votar, soldados não podiam votar, analfabetos não podiam votar e pobres não podiam votar. Então, veja que curioso. A maior parte da população não tinha direito de exercer a sua cidadania. Então, enquanto hoje muitas pessoas não levam a política a sério, pega seu voto, vende por um saco de cimento, vende por um colete de futebol, né? Vende por uma cesta básica, vende para ganhar uma abadá do bloco de carnaval, nesse período a maior parte da população não tem direito. E hoje a gente está percebendo que as escolhas que nós fazemos na política é muito importante, porque são os nossos interesses que estão em jogo. Então, quem era o povo nesse momento? A minoria, 10% da população. Por que a gente disse que quem era o povo era 10% da população? Porque quem podia votar, quem tinha a melhor qualidade de vida, quem decidia a vida da maioria da população era a minoria. Eram os grandes coronéis que se tornaram os grandes empresários do período. Quem passou a governar? Os grandes fazendeiros. E qual grupo foi priorizado? Quem era ex-escravo nesse período, quem era negro? Eu até errei, eu falei que os escravos não tinham direito, não. Os negros, eu coloquei aqui, mulheres, soldados, analfabetos e pobres. Nesse período, a população negra, que em 1988 tinha acabado a abolição da escravidão, não recebeu nenhuma garantia em lei, nenhuma lei que os favorecesse. As mulheres ainda eram reconhecidas muito mais como donas de casa do que qualquer coisa. Soldados, analfabetos, então, totalmente excluídos na sociedade. Então, o que a gente tinha nesse período era um Brasil rural, um Brasil onde a maior parte da população estava concentrada no campo e a riqueza do Brasil ele vinha do campo. E que nesse período ele vai ser marcado por muitas reivindicações. Então, vai ser um período que vai ocorrer muitas revoltas no Brasil. Eu vou ler aqui pelo menos 5 dessas revoltas. Revolta de Canudos, que vai acontecer aqui no Nordeste, aonde os trabalhadores rurais vão abandonar essas fazendas para reivindicar terras e direitos. Você vai ter a revolta dos contestados também, que vai estar reivindicando direitos na zona rural. Você vai ter na área urbana primeira revolta de operários, né, dos primeiros operários de fábricas, que na verdade a maioria era até imigrantes italianos e japoneses que vieram para o Brasil, que vão trabalhar nessas fábricas. Também tivemos uma das revoltas que foi a revolta da chibata. A revolta da chibata, essa revolta da chibata nada mais foi do que os marinheiros negros, eles recebiam chibatada, que era justamente um tipo de chicote, como punição. E isso lembrava a eles o período da escravidão. Então, os marinheiros negros, eles tomaram os navios da marinha, apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçaram explodir a cidade do Rio de Janeiro, se as leis, as regras da marinha não fossem mudadas, porque os marinheiros brancos não sofriam nenhuma punição. Além disso, negros não conseguiam virar oficial na marinha brasileira. Então, embora tivesse ocorrido a abolição da escravidão, era um período em que a mentalidade da sociedade não tinha mudado. Você tinha uma sociedade ainda racista, e esse racismo estava nas instituições. Um exemplo disso é a própria marinha. Imagine você então o grande limitador para a população negra nesse período, porque você tinha uma sociedade que acabou de sair da escravidão, ou seja, 1888 a abolição da escravidão, 1889 inicia a Primeira República, a população negra que era escrava livre, e a população negra que já existia sem nenhuma garantia de direitos que viesse melhorar a sua vida ou inseri-lo dentro da sociedade. Você tem aí também uma outra revolta, que foi a revolta da vacina. Curioso, né? 2020, você tem aí uma turma de idosos correndo atrás
da vacina para combater a gripe. Nós estamos aí lutando para achar uma vacina para o coronavírus. E nesse período da Primeira República, as pessoas não queriam tomar a vacina, porque era algo novo, né, para a época. Alguns achavam até que era uma forma de matar os pobres, porque quem estava mais doente nesse período foi uma peste bubônica, devido à falta de higiene e à insalubridade das cidades, né, onde essas populações estavam aglomeradas e os vírus se espalhavam muito rápido, porque você tinha péssimas moradias. Essa população achava que era uma forma que o governo tinha de matar essas pessoas. Para você ter uma noção, o governo teve que fazer um decreto onde a polícia invadia as casas, arrombava as portas das casas se fosse necessário, pegava as pessoas à força e aplicava essa injeção. Então você vê que paradoxo louco, né? Hoje as pessoas brigam porque não tem vacina. No passado, as pessoas brigavam por não tomar vacina. Quero só mostrar uma imagem a vocês que marca esse período da Primeira República. Vou pedir a meu câmera para aproximar um pouquinho aí. Consegue dar um zoom aí? Então a gente tem aqui, ó, República Café com Leite. A gente tem aquele balanço. Esse balanço, se vocês forem observar, são dois coronéis fazendeiros, uma vestimenta típica da época, né? E aí chapéu, o blazer, bota e tudo mais. E nesse balanço é aquela brincadeira, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. Por que um sobe, outro desce? Durante 4 anos, quem subia ao poder para governar o Brasil era um político de São Paulo, um candidato de São Paulo. Depois de 4 anos, quem subia ao poder era o governante de Minas Gerais. Ou seja, tudo isso, lógico, apoiado pelos outros políticos dos outros estados. Então isso ficou conhecido como política do café com leite. Vou mostrar a outra imagem aqui que eu achei interessante, que é referente a também a República Café com Leite. Quando eu falei aqui, o voto ele era aberto, não era secreto como hoje, onde ninguém pode ver o seu voto. Você vai na urna hoje, a partir de 16 anos, o jovem, o adulto, vai lá na urna secretamente, vota e ninguém fica sabendo quem é. Nessa época foi marcado pelo voto do cabresto. Aí você pode olhar aqui que tem um coronel com uma corda no pescoço desse trabalhador. Então esse trabalhador, quando ele ia votar, ele votava no candidato determinado pelo coronel, até porque ele trabalhava para o coronel. Ele ia votar no candidato que não fosse apoiado pelo coronel. Então essa ação ficou conhecida como o voto do cabresto, ou seja, era um mecanismo fundamental para a perpetuação das oligarquias no poder. Então as oligarquias se mantinham no poder porque tinham poder econômico na mão deles, eram eles que governavam. Ao mesmo tempo, eram os próprios fazendeiros que faziam a administração das eleições, e foi um período marcado por muitas fraudes, né? E as revoltas que vai ter na área urbana vai ser justamente em prol disso aí, que se mudasse todo esse repertório. Ok, gente boa? Então eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco da noção e repensar um pouquinho o quão importante é a nossa cidadania, o ser cidadão. Então eu quero propor a vocês o seguinte desafio, vai ficar uma atividade reflexiva para casa. Eu quero que vocês peguem o caderno, anotem e produzam um texto respondendo as seguintes perguntas: o que é ser um cidadão? Qual a importância de ser reconhecido como cidadão brasileiro? O que garante a cidadania no Brasil a uma pessoa? E cite um exemplo de como você pratica a sua cidadania. Ok? Então, um abraço e até a próxima.